Continuar falando sobre o Tarcísio, tem inclusive novidades, tem aí, de certa maneira, o bate-boca entre Tarcísio e Fernando Haddad. A gente vai seguir nesse assunto. Continue conosco pelo nosso YouTube. Vai lá, canal UOL no YouTube. Mas eu queria até abrir a coluna do Josias de Souza, que está aqui entre as mais lidas também da nossa página, que faz justamente uma análise sobre a escolha do Tarcísio de Freitas. A gente volta a falar, o Sakamoto aqui falou super bem aqui desse posicionamento do Tarcísio. Ele foi às redes sociais ontem, muito rapidamente, para sair em defesa de Bolsonaro e sair em defesa de Trump, né? E, inclusive, foi alvo agora de ataque do próprio Randolph Rodrigues. E aí o Tarcísio, o Josias de Souza, escreve aí na sua coluna também falando sobre o Tarcísio e que ele desvia do tiro de Trump enfiando a sua cabeça no cinismo, Josias. O governador Tarcísio de Freitas teve uma reação de avestruz, né? Ele, de fato, desviou do tiro do Trump enfiando a cabeça no cinismo. E ele, ao fazer isso, Fabiola, ele foi ofensivo de várias maneiras, ele produziu um combo ofensivo, né? Num único post nas redes sociais, ele atacou a lógica, ele preservou o agressor, que é o Trump, ele ignorou as vítimas, empresários, trabalhadores brasileiros. O governador acusa o Lula de colocar a ideologia acima da economia, mas agride a lógica porque ele comete o mesmo pecado que ele atribui ao Lula. Ele ideologizou a encrenca ao tratar o conflito comercial como ele tratou como um conflito comercial uma coisa que é política, uma retaliação política do Trump, né? E aí ele insinua que Brasília, que o Lula privilegiaram a hostilidade e não o entendimento com o governo americano, que outros países buscaram a negociação. Agora, ele despreza o esforço genuíno que foi feito pelo Alckmin, pelo Itamaraty, e, de novo, preserva o agressor, né? Porque o governador disse que o Lula não adianta o Lula ficar se escondendo atrás do Bolsonaro, porque a responsabilidade é sempre de quem governa. Ele finge que não nota que, para atender às exigências do Trump, o Trump está pedindo a impunidade do Bolsonaro e um salvo-conduto para o crime nas redes sociais. Para atender a essas exigências, o Lula teria que fechar o Congresso, teria que desligar a democracia brasileira da tomada. Então, o Tarcísio está enfrentando um dilema, Fabíola. Desde que ele passou a namorar a ideia de disputar o Palácio, ele tenta conciliar duas exigências que são muito conflitantes. Ele quer ser bolsonarista e exibir, ao mesmo tempo, bom senso. Isso é impossível. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é bolsonarista ou tem bom senso. E agora ele exagerou no cinismo, porque ele ignorou o drama das vítimas do Trump. E as vítimas estão próximas dele. O estado de São Paulo, governado pelo Tarcísio, responde por 30%, mais de 30% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, o único lugar, o Tarcísio se comporta como se ignorasse a realidade, mas o único lugar em que ele pode providenciar um socorro aos empresários que estão ralando prejuízos, aos brasileiros que estão perdendo empregos, o único lugar é a realidade. Fugir da realidade não resolve o problema. Então, se é candidato à presidência da República, o Tarcísio precisa exibir um pouco de bom senso, Fabiola. Em algum momento ele tem que se distanciar do Bolsonaro. Talvez seja agora, né? Porque não adianta ficar cultivando esse desejo de ser o herdeiro político do Bolsonaro se agride o bom senso simultaneamente. Agora ele está diante de um dilema que me parece inconciliável. Ou ele é uma coisa ou é outra, né? O Trump realmente cobra um posicionamento do Tarcísio. Enfiar a cabeça no cinismo não resolve não, Fabiola. Olha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inclusive, é a manchete principal do UOL neste momento. A gente pode abrir aqui no telão. Tarcísio diz que o tarifaço impacta São Paulo e cobra diplomacia do Supremo Tribunal Federal e do presidente Lula. O governador atacou o Palácio do Planalto sobre as taxas dos Estados Unidos e a carta pró-Bolsonaro de Trump. Bom, a notícia neste momento é que o governador Tarcísio de Freitas, que ontem fez aquela publicação que nós já divulgamos aqui, faz um novo posicionamento. Hoje, quinta-feira, ele
voltou a culpar o presidente Lula pela tarifa de 50% dos produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos de Donald Trump. Ele concedeu uma entrevista aos jornalistas e ele disse que o momento agora é de atuação da diplomacia brasileira e que há tempo para resolver essa questão. Vamos ouvir o que disse Tarcísio de Freitas hoje a respeito da tarifa americana. Então é algo que a gente tem que resolver. A gente está fazendo a nossa parte, nós já estamos conversando com a embaixada, mas calma, o esforço diplomático agora cabe ao governo federal e cabe a ele sentar na mesa, negociar e resolver, apontar um caminho, como a diplomacia brasileira sempre fez ao longo da sua história. Nessa mesma entrevista, Tarcísio de Freitas fala sobre o impacto em São Paulo, claro, né? E diz que o impacto vai ser muito negativo para o São Paulo por causa das exportações dos produtos paulistas aos Estados Unidos. E, mais uma vez, mandou recado ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi questionado sobre o papel do Supremo na decisão sobre a tarifa e Tarcísio afirmou uma série de posturas que não condizem com a nossa tradição democrática e eu espero que o Brasil sente na mesa e resolva o problema das tarifas. Ele foi um pouco na linha do que ele foi ontem, Sakamoto, mas ele já admite o impacto que isso vai acontecer, pelo menos no estado que ele comanda. E aí ele cobra do presidente Lula essa diplomacia. Melhorou um pouco o discurso do Tarcísio ou segue na mesma linha, na sua análise? Fabiola, no grosso segue na mesma linha, é claro, o governador Tarcísio segue botando a responsabilidade no governo Lula, tirando a responsabilidade do clã Bolsonaro nesse processo, tirando praticamente a responsabilidade também do presidente Donald Trump e do governo Trump e da chantagem que eles estão fazendo de olho na sua economia, de olho nas suas empresas de tecnologia, mas usando a política brasileira como ariete, né? Isso ele continua, mas ele já dá mostra, já dá sinais de que #sentiu, né? Se eu tivesse o Tino Marcos aqui, eu ia até soltar um... tipo, sentiu, né? Fazer aquela brincadeira. Por quê? Porque a resposta... E não é que sentiu porque o petismo, a militância de esquerda está batendo aqui e ali, isso aí o governador não daria bola. Mas é porque o setor produtivo sentiu. Você vai pegar a representação da agropecuária, sentiu. Representação da indústria está reclamando. Ninguém está falando de comunista, não. Ninguém está falando de centro acadêmico. Ninguém está falando de movimento social. Estamos falando do capital. O capital reclamando. Falou, pô, mas que isso? Mas que absurdo é esse? E o grosso do capital... Gente, uma coisa é o seguinte, uma coisa é ideologia, outra coisa é rasgar dinheiro. O pessoal pode ter ideologia que quiser, mas tem muita gente que não vai rasgar dinheiro. Tem gente até que rasga dinheiro em nome da ideologia. E aí, só que aí são casos patológicos. O resto, quem é racional, pode ter sua ideologia, pode não gostar do Lula, pode gostar, mas também não vai rasgar dinheiro. E o que aconteceu é que tem gente que está vendo isso como rasgar dinheiro em nome de defender o indefensável, né? Que é a questão do Bolsonaro. Então, o que acontece? Ele sentiu... Né? O jornal O Estado de São Paulo tem editoriais muito duros contra o governo, né? Governo Lula, historicamente tem, né? A linha dos editoriais do Estadão dentro de uma democracia precisa ser respeitados, né? E o editorial de hoje critica inclusive o próprio Tarcísio, né? Por conta de tudo isso. Ou seja, você vai pegar os vários termômetros, né? Pegou mal para o governador, e o governador deixou claro isso. E também não dava para ele esconder o sol com a peneira, né? Você vai pegar São Paulo, como a gente estava comentando, empresas como Embraer, exportadora de aviões, de peças para aeronaves. Você vai pegar Suzano, que é líder na produção, na produção e processamento de matéria-prima vegetal no estado de São Paulo, madeira, celulose. São empresas que vão sair prejudicadas com isso. Não dá para negar isso. Então, o governador já mostra, não, isso aqui é uma coisa que tem que ficar com a diplomacia do Lula. Porém, contribuiria bastante para todo esse processo, porque a voz do governador de São Paulo, que é o estado economicamente mais importante do país, demograficamente mais relevante do país, parar de passar pano para essa conspiração. Fala assim, olha, não custava. É lamentável, espero que o governo consiga o que a gente precisar para ajudar a resolver isso aí. Se a gente conte, por favor, estamos à disposição. Né? Só que num cálculo eleitoral, o governador acaba deixando passar e deixando não se atentando ao interesse de empresários e trabalhadores aqui de São Paulo.
Bom, só para trazer um pouco mais de detalhes do que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou hoje, quinta-feira, né? Isso foi numa entrevista com jornalistas, e aí foi importante porque teve mais detalhes, né? É a manchete principal do UOL, é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Ele foi perguntado pelos jornalistas se o presidente Lula deveria interferir, então, no Supremo Tribunal Federal, ou que o tribunal deveria suspender o julgamento de Bolsonaro diante disso. E aí Tarcísio deu um passinho atrás e ele falou, não estou falando isso, estou falando que agora o esforço do governo brasileiro tem que se resolver a tarifa. E aí ele citou a Embraer, entre as empresas sediadas em São Paulo, que podem ser negativamente afetadas pela taxa. E aí ele diz, o tarifaço é deletério, principalmente para aqueles estados que têm produção industrial de maior valor agregado. E a gente precisa, obviamente, sentar na mesa, deixar de lado questões ideológicas, deixar de lado as questões políticas, deixar de lado o revanchismo, as narrativas e trabalhar. E aí ele reclamou do que ele chamou de distanciamento do governo Lula em relação à Casa Branca. Ele disse, dos países do G20, o mais afastado da Casa Branca é o Brasil. A gente tem dado demonstrações muito ruins, como foi agora na última reunião dos BRICS. Precisamos estabelecer o consenso e lembrar o seguinte, os americanos sempre foram aliados de primeira hora do Brasil. Então a gente tem muito a perder. Tem algum sentido do que ele está falando, Josias, quando ele fala isso? Ah, não é para interferir, mas ele precisa negociar. E aí? O governador Tarcísio, Fabíola, ele ficou desconexo, né? E ele não está falando coisa com coisa. Evidentemente, o Lula cometeu os seus erros, né? Ainda na campanha, o Lula declarou voto, declarou sua preferência na campanha lá nos Estados Unidos, sua preferência pela Kamala Harris. E um presidente da República não deve declarar preferência eleitoral, parece estar interferindo na vida doméstica de outro país. E a Kamala Harris estava... o risco de perder a eleição era muito grande. Então, o Lula, depois ele associou o Donald Trump ao fascismo. Ele pode pensar o que ele quiser do Trump, todos pensam. Agora, como presidente, ele precisa se resguardar, precisa levar a sua língua na coleira. Agora, nada disso justifica o que fez o Trump agora. O Lula sediou aqui a reunião do G20, estava marcado, é um encontro que é bom para o Brasil precisa participar desses foros internacionais, sobretudo agora em que há no trono, na Casa Branca, alguém que está dinamitando o multilateralismo. Então, você tem que prestigiar os foros internacionais. E é injustificável a decisão do Trump, né? E o Tarcísio, Fabíola, ele está agora pagando a adesão que ele fez de graça ao Trump. Ele é potencial representante do conservadorismo na corrida presidencial. É o governador do principal estado brasileiro, responsável por mais de 30% das exportações do Brasil para os Estados Unidos. Sai de São Paulo, né? E ele ficou numa corda bamba, porque no dia da eleição, já no dia da eleição do Trump, o Tarcísio, depois de acomodar sobre as orelhas ali um boné vermelho com o slogan do Trump, Make America Great Again, o Tarcísio levou às redes sociais um videozinho expondo as expectativas dele em relação aos Estados Unidos com a chegada ou a volta do Trump ao poder. Ele disse, agora vamos ter uma economia mais forte, com menos impostos, uma outra visão sobre a América Latina, veja só, uma outra visão sobre a América Latina, uma postura diferente em relação às disputas comerciais. Veja o que disse o Tarcísio. Uma postura diferente em relação às disputas comerciais que podem virar oportunidades para nós no Brasil, se nós soubermos aproveitar. Agora ele está à frente de um Estado que tem negócios intensos com os Estados Unidos e vai ter que explicar esse seu entusiasmo a cada empresário que amargar prejuízos, a cada trabalhador brasileiro que perdeu o emprego por causa da tarifa do Donald Trump. Então, o Tarcísio de Freitas, ele foi muito inábil ao se associar assim tão automaticamente ao Trump. Vem sendo mais inábil ainda ao se vincular tão dramaticamente aos destinos do Bolsonaro. E agora ele está diante dessa cena, Fabíola, uma cena que favorece o adversário dele, o Lula. E o Fernando Haddad deu uma frase hoje que se encaixa a situação. Ele falou, olha, é possível
é possível ter um candidato conservador à presidência, não um candidato a vassalo, que é o que ficou, essa imagem que foi grudada no Tarcísio de Freitas.